Eu fui atrás, lá na biblioteca do Senado, desse livro aqui, O Impeachment, escrito há 50 anos atrás pelo Paulo Brossard de Souza Pinto. Nesse trabalho, ele lembra que o Instituto do Impeachment se consolida ainda lá nas Ilhas Britânicas, depois ele chega nos Estados Unidos, ele vem para o Brasil na independência e com a figura atual ele é recepcionado a partir da República. Igual ao processo americano, onde não é um processo criminal, é um processo essencialmente político. O interesse maior do processo de impeachment na versão americana, que é a versão brasileira, ele é, na verdade, afastar o presidente que cometeu crime de responsabilidade. E eu quero ajudar aqui, no brilhante relatório do deputado Jovair Arantes, lembrando o seguinte, palavras do Dr. Paulo Brossard. A autoridade do Congresso em matéria de impeachment é terminante. Não porque o processo seja questão exclusivamente política, no sentido jurídico, mas porque a Constituição reservou ao Congresso Nacional a competência originária e final para conhecer e julgar de modo derradeiro tudo quanto diga a responsabilidade política da Presidente da República. E aí eu vou aqui, presidente, ao brilhante relatório do deputado Jovair Arantes, e lembrar que no impeachment de Collor, que o PT aplaudia de pé as manifestações de Nelson Jobim, Nelson Jobim diz que o tema, o impeachment, diz respeito também a uma crise política de sérios contornos e que tem conduzido o país a uma paralisia asfixiante. A indignação com os fatos rotula-se a presente procedimento de golpe, invoca-se os 35 milhões de votos, exatamente como está sendo feito agora com 54 milhões, acabou de ser feito. Bendito o golpe, dizia Jobim, que em seu espectro se exaure na fiel observância dos comandos constitucionais. Maldita democracia em que o voto popular aqui arguído possa constituir-se em cidadela da impunidade. E aí Jobim conclui dizendo que a autorização para a instauração do processo contra o presidente pela prática de crime de responsabilidade, mais do que uma conveniência política, constitui-se no imperativo ético, porque se resgata a credibilidade das instituições, se extirpa do seio da sociedade a impunidade, para que se cesse, como disse o deputado Benito Gama, a ameaça da ingovernabilidade e para voltarmos a sermos respeitados num concerto geral das nações. O nobre relator sustenta sobre dois pilares importantíssimos o seu relatório, que começa de novo, vamos voltar lá na Inglaterra, na Carta Magna. A partir da Carta Magna, em 1215, é a limitação pela população, pelo povo, do rei, do príncipe e hoje do presidente. E é a transferência para o parlamento desta inarredável responsabilidade. Fiscalizar e controlar o orçamento público é um patrimônio da humanidade nas democracias ocidentais que o PT não entende, nem quer entender. E quebrou esse princípio, por isso o crime de responsabilidade. O outro aspecto é a questão da lei de responsabilidade fiscal. O Brasil, a América Latina, países irresponsáveis fiscalmente. Ao gestor tudo podia ser feito. E as pessoas que pagassem a conta. No Brasil, nos anos 2000, se estabelece a lei de responsabilidade fiscal, que passa a ser um patrimônio público. Esse patrimônio público, presidente, passa a ser flagrantemente desrespeitado pela presidente, que não teve limite nas suas ações. Portanto, nós devemos levar em conta o conjunto da obra criminosa do governo Dilma Rousseff. Se valeu de crimes para exercer o poder e se valeu de crimes de responsabilidade e claramente tipificados no Código Penal para tentar se manter no poder. Basta ver o episódio da Petrobras, que é o maior escândalo de corrupção do planeta, da humanidade. Não há parâmetro em nenhum lugar do mundo. Além disso, as obstruções da justiça, a delação do seu líder do governo, o homem que fazia as conversinhas no ouvido da presidente. Ele diz que ela agiu
para interferir nos tribunais superiores, tentando dar um drible na justiça que o Procurador-Geral da República está impedindo, com o seu relatório de ontem, dar ao ex-presidente Lula, investigado e, na minha visão, o chefe dessa máfia da estrela que se estabeleceu no Brasil desde 2003, o grande capo dessa organização criminosa, ele está num hotel de Brasília, fazendo o que ele sabe fazer melhor? Traficando interesses. Ele é um traficante de interesses internos e externos. Vamos ouvir com respeito. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, votar contra o impeachment é concordar com os crimes. Cada um tem a sua turma. A turma da quadrilha, quando o chefe da quadrilha pediu ajuda, ele não pediu ajuda para os trabalhadores brasileiros, ele pediu ajuda para a milícia. E quem tem milícia é bandido. E é isso que ele fez. A resposta que este parlamento, baseado na Constituição, baseado no Instituto do Impeachment, que é secular, ela deve ser dada pelo afastamento da presidente da República. Cada dia que esta senhora permanece no poder, ela está desvalorizando a imagem interna e externa do Brasil. Mas nós devemos lembrar que cabe à Câmara dos Deputados apenas estabelecer o juízo de admissibilidade e autorizar a abertura de um processo investigativo lá no Senado Federal, onde sabiamente essa Constituição que o PT despreza no seu dia a dia do exercício do poder, ela estabelece que dois poderes se reúnam para julgar a presidente da República. O poder legislativo é comandado pelo presidente do poder da mais alta corte do Brasil, do Poder Judiciário. Portanto, os petistas fiquem tranquilos, a quadrilha vai ter o que merece, na justiça e no julgamento no Senado. Todas as questões que envolvem da delação do Delcídio, os crimes da Petrobras, as interferências na justiça farão parte da análise que será feita no Senado Federal. Na hora de votar, tenhamos todos a clareza que o dever de cada um de nós aqui é representar a sociedade brasileira e proteger a Constituição, porque nós nos comprometemos e juramos em assim fazer. Cada um de nós escolherá como quer ver seu nome gravado na história. Ficar ao lado da decência ou ao lado do crime. Este é o voto. O sim é ficar ao lado da verdade e da decência. O não impeachment é ficar ao lado da quadrilha, ficar ao lado do crime. Governos devem servir ao povo e não se servir da população. Nós perdemos uma grande oportunidade quando esta gente chegou ao poder. Encontrou uma economia estabilizada e com condições de fazer o Brasil crescer. Tudo que se viu foi roubalheira, crise política, ética e moral. Que este impeachment seja o capítulo final de uma tragédia chamada petismo. E que o Brasil, com sim ao impeachment, diga: fora Dilma e fora PT.